Buenas pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Augusto, sou aluno da Engenharia Mecânica e também sou monitor da cadeira de Introdução à Programação em C, INF 1040. Para começar, a gente precisa saber quais as etapas para programar. São três. Primeiro, analisar o nosso problema, criar um algoritmo e escrever o nosso código-fonte. Para começar, a gente vai ver o que é o algoritmo. O algoritmo ele é uma sequência de raciocínios lógicos, instruções ou operações para realizar um procedimento ou função, sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente. Isso é importante porque o programa ele precisa ter uma ordem de execução, então por isso que ele é organizado sistematicamente e é finito. Vamos a um exemplo mais prático no mundo real, digamos assim. Se a gente fosse fazer um bolo de laranja, a gente teria os ingredientes, que seria a nossa entrada, a receita do bolo, que é o nosso algoritmo, que é como que a gente vai fazer, o passo a passo, e o bolo vai ser o nosso resultado, vai ser a saída do nosso processo. Depois vem o código-fonte. O código-fonte ele é o conjunto de palavras ou símbolos escritos de forma ordenada, contendo instruções em linguagem de programação de maneira lógica, ou seja, de uma coisa sistemática, um abaixo do outro, executando a primeira função, uma depois a outra e assim vai indo. Basicamente, o código-fonte é o nosso texto de programação que forma um programa na sua forma mais primária. Essa forma mais primária é que a gente vai chamar de linguagem C, linguagem PHP e entre outras linguagens. Aqui a gente tem um exemplo do que seria um código-fonte, que é um código-fonte bem básico. Antes da gente realmente começar a estudar como fazer um programa, a gente precisa entender o que é um depurador, um compilador e um montador. O depurador ele vai executar a análise do nosso código-fonte e onde a estrutura e o significado são reconhecidos e vai indicar se tem algum erro. O compilador vai executar a tradução do programa ao seu equivalente em linguagem simbólica. Ele vai pegar o que a gente escreveu, em linguagem, por exemplo, em C, vai transformar numa outra linguagem para o montador ler e depois transformar essa linguagem simbólica, que é o que o montador vai utilizar, em linguagem de máquina, que é que realmente o computador vai entender. E a partir disso vai criar um arquivo executável que é o .exe. Para a gente fazer nossos códigos, a gente vai utilizar uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que é um programa que reúne características e ferramentas de apoio à programação. Vai agilizar o nosso processo e vai nos facilitar em algumas coisas, como destacar as palavras-chave, a função autocompletar, a indentação, que é uma forma de organizar o programa, já vem com depurador, compilador e montador. Aqui eu coloquei 3 exemplos de IDEs, mas o que a gente mais utiliza é o Code Blocks, e é o que as cadeiras de Introdução à Programação recomendam, porque é um programa gratuito e que é muito fácil de utilizar. Bom, agora sim nós vamos começar o nosso código-fonte. Primeiro, a gente precisa declarar essa biblioteca aqui, na linha 1, que é a biblioteca que contém as funções mais simples do C. Depois, declarar o início do main, que vai ser a nossa função principal, fazendo o seguinte: int main, abre e fecha parênteses, sem nada, abre chave, escreve o nosso código que a gente quer, return 0 é facultativo e ele serve para indicar que não vai ter retorno para o computador, digamos assim. E depois a gente finaliza com chaves para dizer que terminou a função. Vale lembrar que todo código em C tem que ter um ponto e vírgula no final. Chaves não precisam, é facultativo. Depois que a gente entendeu o código-fonte, como começar, a gente precisa entender a indentação, que é a maneira que a gente vai organizar o nosso código. A indentação é basicamente um espaçamento em hierarquia no início de uma linha dentro de um bloco de códigos. E ela serve para melhorar a legibilidade e a organização do nosso programa. Por exemplo, aqui a gente tem esse código, e aí tudo que tiver dentro do main a gente vai dar um espaçamento. Para isso a gente pode utilizar o tab ou uma função que o próprio Code Blocks tem, que é clicando com o botão direito no código e vindo até aqui, nessa opção. Depois, indo para o for da linha 9, o for está dentro do main, então vai ter um espaçamento, e tudo que tiver dentro do for vai ter mais um espaçamento, que é para quando a gente for ler o programa a gente conseguir identificar o que está dentro de quê. Depois disso a gente vai realmente começar a entender o que é a programação.
Começando por constantes, que são utilizados para armazenar valores que não podem ser modificados durante a execução de um programa. Para definir uma constante, a gente usa a hashtag define, o nome da constante normalmente em maiúsculo e o seu valor. A constante ela é muito utilizada para quando a gente tem valores máximos, valores mínimos, e ele aparece várias vezes no programa. Então, se a gente quiser alterar esse valor e o programa aparecer várias vezes, é muito mais trabalhoso do que a gente utilizar uma constante, porque quando quiser alterar o valor, vai na linha onde foi declarado e troca o valor que vai alterar em todo o resto do programa. Depois das constantes, a gente tem as variáveis, que tem esses tipos aqui. O primeiro tipo é os inteiros, ou integer em inglês, vai ser representado pelo int e armazena valores inteiros dentro dessa escala aqui. Exemplo de um valor inteiro, menos 7, 5, 14. Depois a gente vai ter os reais, do tipo float e do tipo double. O tipo float, eles são valores reais que variam dessa escala aqui até essa escala. Ele é um pouco menos preciso do que o double. O double, como a gente pode ver, a escala dele é maior. Porém, o double ele vai consumir mais memória do nosso computador ou do nosso processador que a gente está utilizando. Então, normalmente, pessoal, é recomendado utilizar o float. Se a escala que a gente for trabalhar não tiver dentro do float, aí sim a gente opta por usar o double. Depois dos números reais, a gente tem o tipo caracteres, que vai ser representado por char, que vai armazenar caracteres, ou seja, vai armazenar as letras, Por exemplo, armazenar a letra N, a letra K, a letra J. E por último, a gente tem o tipo void, indica que não tem retorno na função. Bom, para a gente declarar uma variável, basta escrever o tipo que a gente quer, por exemplo, int soma e o nome. Aí a gente pode declarar com o tipo e o seu valor, ou sem o seu valor, podendo declarar o valor posteriormente. Ou a gente pode declarar várias variáveis numa linha só. Por exemplo, aqui eu declarei int i, não quis declarar o valor do i, vírgula, j igual a 0, porque o valor que eu quis declarar por j é 0, vírgula k, porque eu também optei por não declarar o valor de k. E assim por diante sucessivamente. Quando eu declarasse a última variável, eu colocaria um ponto e vírgula ao invés de uma vírgula. Vale lembrar que tem dois tipos de variáveis, que é a variável global e a variável local. O que diferencia a global da local é que a global ela pode ser acessada e modificada em qualquer parte do programa. E a local só pode ser acessada e modificada em partes específicas ou funções nas quais estão inseridas. Vale também ressaltar que não podemos utilizar esses nomes aqui para nome de variáveis, pois eles já estão com funções definidas na linguagem C. Aqui ó, a gente pode ver o tipo de variável global, ela vai estar fora de qualquer função, e a local vai estar dentro de alguma função. Aqui, no caso, a variável idade foi declarada como valor 10, não está dentro de nenhuma função, então ela é global. Em questão de para exibir, para atribuir valor, depois é tudo igual. A diferença é que a variável local eu poderia usar aqui, ó, por exemplo, menor idade, que eu defini dentro da função main, eu poderia repetir aqui o mesmo nome, sem essa aqui alterar com dessa função aqui. Já a global não, a global, se eu altero aqui, ó, no caso usando scanf, vai alterar aqui na função main. Bom, para a gente atribuir valores a uma variável, a gente usa o nome da variável igual ao valor. Vale lembrar que ela já tem que estar declarado o tipo dela anteriormente. Por exemplo, tipo float, tipo int, double e entre outros. Aqui eu utilizei um exemplo de x igual a 4, ou seja, vai sobrepor o valor que tinha na variável x pelo 4, soma igual a x mais 5, vai pegar o 4 mais o 5 que vai ser 9 e vai atribuir esse valor à variável soma. E aqui o x mais, que ele vai pegar o valor que já existia em x, que é o 4, e vai aumentar mais 1, tornando x igual a 5. Aqui a gente tem uma tabela com as operações que a gente pode fazer com as variáveis. Por exemplo, poderia ter feito x vezes 5, x menos 5, x dividido por 5, ou então o resto da divisão de x por 5, vai pegar, por exemplo, o 4 e ver o resto da divisão dividindo por 5, e assim vai.
Aqui a gente também tem outras funções que é muito interessante para as variáveis, que em vez de sobrepor o valor que nem acontecia no slide anterior com algumas variáveis, ele vai manter o valor e vai ou somar, subtrair, multiplicar e outras operações que tem aqui na tabela. Por exemplo, se a gente tem esse valor aqui, ó, declarado como 2, quando passar por aqui, ó, x mais igual a 5, ele vai pegar o valor 2 e vai somar com 5, que vai dar 7. Depois ele vai pegar o valor, vai diminuir de 3, que era 7, vai diminuir 3, vai virar 4. Depois multiplicar por 4, vai virar 16. Dividir por 2, que vai virar 8. E depois pegar o resto da divisão do valor 8 dividido por 3, que vai dar 2, porque a gente tem 8, ele não considera casas após a vírgula. Então é um valor inteiro, porque a gente tem que 3 vezes 2 dá 6, e para 8 vai sobrar 2. Depois a gente tem uma função muito importante, que é a função scanf, que ela é usada para ler os dados digitados pelo usuário. Aqui a gente tem um exemplo, aqui ó, scanf, porcentagem i, que vai indicar que vai ler um número inteiro, o e comercial, que a gente sempre tem que usar, e a variável a quem a gente quer atribuir essa função. Depois a gente tem o printf, que é usado para imprimir resultados na tela. E aqui a gente também tem toda uma tabela mostrando como que a gente pode fazer o printf. Aqui a gente tem um exemplo. Se a gente quiser imprimir esse seguinte texto usando /n para iniciar uma nova linha, maior idade, porcentagem i, porque eu quero exibir essa idade com o número inteiro. Aí aqui ó, porcentagem c, que é um caractere. O 130 ele significa o e no código ASCII, que é uma tabela que a gente usa. Depois aqui eu quero a média da idade, então eu quero que imprima com ponto 2, que serve para indicar duas casas decimais, ele vai limitar a casas decimais, e o f, que é para indicar que é o tipo float, que é, ou seja, ponteiro decimal. Depois /n, que é para quebrar uma linha, menor idade, e eu quero imprimir com o tipo inteiro, então eu uso porcentagem i. Aí depois vírgula, o valor do primeiro aqui, que é a maioridade, o 130, que é por porcentagem C, que é um caractere, a média de idade para cá e a menor idade, que é para cá. Vale lembrar que isso aqui é em ordem, conforme vai aparecendo aqui, vai ser a ordem para declarar aqui após a vírgula. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo também da função printf, que é o seguinte: eu declarei ano com o valor 2021, e aí que a gente tem a hashtag, printf, hashtag preparaeng, porcentagem f. Ele vai imprimir o valor usando 6 casas decimais, que é o padrão. Depois aqui eu usei o /n para criar uma nova linha. Mesmo texto, hashtag preparaeng, /n para criar uma nova linha. E o porcentagem 8 serve para indicar que aqui eu quero mostrar apenas valores, considerando as casas decimais, com 8 números. Ou seja, aqui só tem 4, então ele vai deixar 4 espaçamentos. E o ponto o f vai indicar que a variável é do tipo float. Por último aqui, o preparaeng /t, que ele vai criar um espaçamento na horizontal. E aí porcentagem ponto 2, que é para limitar em duas casas decimais. Bom, e era isso, pessoal. Depois a gente vai ter uma parte 2 explicando melhor e aprofundando mais no conteúdo em C, para quem tiver interesse.